Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da RD Monitoria. Meu nome é Felipe, já deve conhecer da aula passada. Hoje a gente vai continuar a resolução do SAI 01 de 2024, do primeiro SAI de 2024. Para quem não viu o vídeo passado, a gente viu as 15 primeiras questões, respondeu 13, se não me engano, pulamos duas. Tudo isso num tempo de meia hora. Então é importante destacar isso porque esse é o ritmo que a gente quer que vocês tenham lá no final do ano. 15 questões em meia hora, 15 questões em meia hora, 15 questões em meia hora. Aí tu vê toda a parte de matemática em 1 hora e meia. Claro, não precisa responder todas essas questões, todas as 45 questões em 1 hora e meia. Mas é importante que tu veja toda a prova nesse tempo, que tenha mais ou menos esse ritmo, entende? Porque aí depois que tu tenha respondido as questões fáceis, tu volta para aquelas questões que tu pulou, que ou são difíceis ou são trabalhosas. E aí tu volta com mais calma para elas, depois de tu ter garantido as questões que tu sabe fazer mais rápido. Então vamos lá. E agradecer aí todo mundo que comentou no vídeo da parte 1, pedindo a parte 2, e todo mundo que deixou o like no vídeo passado. E vamos lá. Questão 151, questão rápida. Queria inclusive ter respondido ela no vídeo passado, porque sabia que ela era rápida. Ele só pede aqui para a gente identificar quais são os polígonos que fazem parte desse sólido geométrico. E aqui fica fácil. A base tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono. Tanto embaixo quanto em cima. Mesma coisa em cima. Então eu tenho 2 hexágonos. Já vai embora aqui a letra A, já vai embora a letra C. Ficou pra gente faltando é identificar qual é esse polígono aqui, ó, da lateral. E o que é que eu sei? Que esse polígono da lateral, esse lado aqui é paralelo a esse, e que esse lado é igual a esse. Então, isso daqui é um trapézio isósceles. Como é que eu sei que é um trapézio não retângulo? Porque isso aqui não forma um ângulo de 90 graus, né? Isso aqui não está formando um ângulo de 90 graus. Concorda? Então, esse lado paralelo a esse, os dois lados são iguais, os dois lados laterais são iguais. Isso aqui é um trapézio isósceles. E eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 hexágonos e 6 trapézios isósceles. Felipe, o que é um trapézio retângulo que ele tem aí? Cara, trapézio retângulo, isso é um trapézio que tem um dos ângulos da base igual a 90. É isso. Mas não é o que a gente tem aqui na figura. Fechou. Primeira questão já foi. 152. 152 é uma questão de combinatória e contexto grande. Aí, se tu viu a aula 1, tu já sabe que essa questão aqui eu vou pular. Porque é uma questão, além de ser difícil, assim, não sei se é difícil, né? Mas combinatório geralmente dá um pouco de trabalho mais pra gente. E vocês têm um pouco mais de dificuldade com combinatório. Então, além de ser uma questão de combinatória, é uma questão grande, que vai demandar tempo para eu terminar de ler a questão, para eu entender e para eu resolver. O que é que vale mais a pena? Eu continuar respondendo minhas questões, garantir as questões que eu sei que eu faço rápido e depois volto para ela. Felipe, mas essa questão é uma questão fácil. Pô, mas eu não sei se é uma questão fácil. Aí eu vou gastar meu tempo agora e minha cabeça com a questão dessa, para chegar no final e não saber nem se eu vou conseguir responder agora. Então, pula logo para as questões que tu sabe fazer. Então, essa daqui a gente pula. Vou deixar aqui e no final da prova eu volto com ela para responder com mais calma. Pode até que seja, pode até que seja uma questão fácil, né? Mas não sei. É uma questão grande, vamos pular. A segunda aqui, ele vai escolher, é, ele tem um cilindro e ele quer escolher qual modelo que tem o maior volume, maior capacidade volumétrica. Então vamos lá. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Muito bonito, né? Então é sempre a área da base vezes a altura. Como é que é a área da base de um círculo? Pi vezes r ao quadrado. Pô, só que tem um detalhe. Isso aqui a gente fala muito, 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 muito no nosso curso para os nossos alunos. Toda vez que ele falar diâmetro, tu já fica esperto. Vai botar do lado o raio. 1,0, 1,0, 0,8, 0,5, 1,0. Por quê? Porque com diâmetro não faz nada. A fórmula não tem diâmetro aqui. Ele bota isso aqui justamente para te confundir. Beleza? Isso aqui se tu for calcular, certo? Mas, qual é a dica que eu tenho para vocês aqui? Esse tipo de questão aparece muito, muito na prova do Enem. E o que é que a gente sabe? Que tu ia ter que gastar, ia calcular o volume desse cara, do primeiro. Vamos lá, caneta. Ia gastar o volume desse cara, calcular, né? Desse. E o que é que faz mais sentido? Tu já excluiu algumas opções. Então, a dica para vocês de hoje. Compara. Faz sentido tu calcular o volume dessa figura aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui tem o mesmo diâmetro, então eles vão ter o mesmo raio, né? 1,0, 1,0. Tu não sabe que a fórmula é a área da base
vezes a altura, se esses aqui têm o mesmo raio e esse aqui tem uma altura maior, é claro que o volume desse aqui vai ser maior. Então eu não vou gastar tempo calculando o volume do um. Esquece um. Deu para entender isso? Ganha tempo com isso. Ao invés de sair calculando feito todo mundo, o volume de todo mundo feito um maluco, pensa um pouquinho antes e vê que nem precisa calcular o do um. Porque tu já sabe, só pela comparação, que a altura dele é menor, então o volume dele vai ser menor. Outra coisa aqui. Vamos lá. Compara aqui, ó, o 4 com 1. Eles têm a mesma altura, né? Só que o raio do 4 é 0,5, é menor. Então, se eles têm a mesma altura e o raio do 4 é menor, o volume do 4 é inclusive menor do que o do 1, então eu vou calcular também. Olha para o 5 e para o 2. Mesma base, né? Mesmo raio. Então, eles vão ter a mesma área da base. Só que a altura do 5 é menor do que a do 2. Preciso calcular, não. Pronto. Aí a questão que tu ia fazer 5 cálculos chatos, que tem que elevar ao quadrado, tu vai gastar dois cálculos. Vai calcular o do primeiro, qual a área da base do primeiro? Π vezes 1 ao quadrado, né? Lembre que o raio é 1,0. Vezes a altura, que é 2,2. O π é 3. Então vai ficar 6,6. E a terceira? Você quer do segundo, né? E do terceiro vai ficar como? 0,8, que o raio ele é 0,8. Lembra que ele deu diâmetro. Vezes 2, vezes π, né? Π é r ao quadrado, fiz errado aqui. Vezes 2,5. Isso aqui vai dar 0,64 vezes 3 vezes 2,5. Tá certo isso? Não, tá não. Espera aí. Deixa eu calcular aqui. 0,64 vezes 3 vezes 2,5. Deu 4,8. Isso aqui tu faz com calma lá na hora. Tô com a... Para o vídeo não ficar muito grande, né? Então tu já sabe que a maior área, o maior volume é do 2. Marca a letra D. Beleza? Então ao invés de sair calculando tudo, calma, respira, compara e dá uma ajudada aí na tua cabeça para não ficar gastando esse tanto de neurônio na resolução da questão. Vamos lá, questão 154. Questão grandinha também, mas olhando aqui, parece uma questão de regra de três composta. Então vamos lá. Em uma granja com 8.000 suínos foi implementado um sistema autossustentável de abastecimento de 3 biodigestores iguais, permitindo a geração de 60.000 kWh de eletricidade a cada 30 dias. Beleza. Aí agora eu tenho uma nova granja, agora com 5.000 suínos e 2 biodigestores. Questão regra de três composta. E ele está falando para os mesmos dias, ele quer saber quanto quilowatt vai ser gerado. Pronto. Como é que eu organizo questão disso? Vamos lá. Deixar bem aqui. Então, eu tenho os suínos, os biodigestores e tenho a produção. Como é que era da primeira? Vamos. Como é que era da primeira? Tinha 3 biodigestores, produzia 60.000, no total só 60, e tinha 8.000 suínos. Na segunda, eu vou ter 5.000 suínos, vou ter 2 biodigestores, quero saber quanto de produção eu vou ter. Beleza. Viu aí que eu não botei, era 8.000, botei 8. Eram 5.000, botei 5. Então, é porque eu sei que o meu resultado aqui era 60.000, botei X. Eu sei que vai estar em 1.000. Beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Tu vai comparar. Ele falou na questão lá que quanto maior a quantidade de suínos, maior a tua produção. Então, são diretamente proporcionais. Quanto mais biodigestores eu tiver, maior a minha produção também, né? Então, tá tudo diretamente proporcional. Como é que eu faço? Eu boto sempre do X separado, 60 sobre X, igual. Não é diretamente, a setinha não está apontando para cima também, que nem está lá na produção, então mantém, não precisa inverter. Vezes, não está para cima também, 3 sobre 2. E aí, como é que fica? 60 sobre x, agora conta, né? É igual a 24 sobre 10. X igual a 600 dividido por 24. Isso aqui vai dar quanto? Ó, divide por 6, aqui dá 100. Isso aqui dá 4. 100 dividido por 4 dá 25. E ali lembra que eu botei 60 no lugar de 60.000? Então aqui é 25.000 também. Letra C. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez, uma questão não é difícil. Era ler, organizar os dados, até rápido. Tranquilo? Isso aqui é a diferença. Por que que eu pulei
essa questão de 152, não pulei a 154. A 154 era grande também. Só que na hora que tu bate o olho, isso aqui é tato. E é quando tu faz as questões separado, tu meio que já sabe. Pô, bati o olho aqui, eu sabia que provavelmente essa era uma questão, a 154, era uma questão de regra de três compostos. Eu sei responder regra de três compostos de uma forma rápida. Agora, a 152, geralmente, eu bati o olho e vi que era de combinatório. Combinatório geralmente tem muitas nuances que deixa a questão difícil, complicada, e eu tenho que pensar na hora de resolver. Então, entre responder a 154 e 152, responde 154 e viu aqui que foi isso mesmo. Rápido. Vamos lá. 155. Aqui, ele quer o quê? Ele dá o gráfico, olhando aqui na comando da questão, ele quer saber qual o aumento absoluto. Ó, muito importante isso. Geralmente, esse tipo de questão, ele pede para vocês um aumento relativo, né? Quantos por cento aumentou de um ano para o outro? Mas aqui ele quer o absoluto. Pô, se eu produzir 10 caixas na segunda, produzir 25 caixas na sexta, qual é o aumento absoluto de segunda para sexta? 15, é só isso, não precisa calcular a porcentagem. Então ele só quer que a gente calcule o aumento absoluto de onde para onde? De 2027 para 2018. 2027 era quanto? 188,35 menos 2018 era quanto? 133,91. Tranquilo, né? 4, aqui vai pegar um emprestado. 4, 4, 5, 0. 54, 44. Pronto, tranquilo. A questão de subtração. Felipe, podia errar essa questão? Não. Não podia errar essa questão nunca. Por quê? Porque é subtração, pô. Essa TRI aqui é fácil. É isso aqui que vai defender tua nota, entendeu? É tu acertar as questões fáceis e médias. Por isso que a gente tá pulando as questões, porque eu quero deixar as difíceis pro final. 156. Ele tá falando na empresa, e aí ele tá falando que vai ter as funções, né? O ticket médio, vamos lá. O frete. Ele vai calcular o frete de acordo com o ticket médio. Se o, a compra tiver um valor de. Vamos lá, ler com calma aqui. O frete vai ser grátis se o ticket médio superar, ou se o valor da compra superar o ticket médio em pelo menos 50%. Então, vou ter a compra e ela tem que ser maior, né? Maior que o ticket médio em 50%. Pô, o que é isso daqui? A compra ser maior que o ticket médio em pelo menos 50%. A compra tem que ser maior pelo menos do que 1,5 o ticket médio. Quem viu as outras aulas da gente, quem viu as aulas abertas, sabe, quem já sabe calcular a porcentagem desse jeito. Pô, eu quero um aumento de 50%. É a mesma coisa que tu multiplicar por 1,5. Quero um aumento de 30%. Mesma coisa que tu multiplicar por 1,3. Aí eu quero uma redução de 20%. Multiplico por 0,8. Beleza? É desse jeito. Tranquilo. Então, aqui ele sabe que o frete vai ser grátis se a compra for pelo menos for maior, né? Ele quer que seja que supere 50% do ticket médio. Então, pegar o ticket médio, que é multiplicar por 1, mais 50% dele. Por isso que fica 1,5T. Beleza? Mas, caso contrário, caso não seja esse tanto aí, ele está falando que vai ser o quê? O frete vai valer 10% do valor da compra. Quanto é que é 10% do ticket médio? Eu acabei de falar. 10%, botando em fração, ou botando em decimal, fica 0,1 vezes C. Tranquilo? 20%, multiplica por 0,2. 25%, 0,25. E por aí vai. Beleza? Então, qual é a minha letra que está falando isso? Letra D, né, pessoal? Aqui, ó, o meu frete vai ser 10% do valor da compra se o valor da compra não chegar, é maior ou igual, tem que ser pelo menos, tá certo? Aqui é maior ou igual. Tem que ser, vai ser 10% do valor da compra se não chegar a aumento de 50% em relação ao valor do ticket. E vai ser grátis, vai ser zero, se o valor da compra chegar a pelo menos 50% a mais do que o valor do ticket. E é isso. Acho que deu para entender. Ficou meio bagunçado aqui a explicação dessa aqui, mas deu para entender. Vamos lá. Questão 157. Uma questão aí de escala. Só de bater o olho eu já sei que é questão de escala. E o que é que ele está falando para a gente? Ele falou que aqui eu tenho um crachá
E ele vai ampliar esse crachá, né? Ele vai pegar esse crachá e vai botar na escala de 5:1. Pô, Felipe, eu nunca vi isso aqui de escala. Quem viu os aulões, viu o André explicar essa escala aqui. Geralmente é a escala de quê? De 1 para 10, para 100, por exemplo. O que é isso aqui? 5:1. Aqui eu estou reduzindo, beleza? Eu estou deixando o mapa muito grande e perdendo os detalhes. Aqui eu estou ampliando. Eu estou deixando os detalhes mais visíveis. Pronto. É isso que ele vai fazer aqui. Ah, é uma questão incomum? É uma questão incomum. Mas e aí, se cair, tu vai ficar sem responder? Não. Até porque responde do mesmo jeito. Ele quer saber agora qual vai ser a nova área do crachá em centímetro quadrado. Tem dois jeitos de fazer isso daqui. Como ele pediu área, tu tinha que saber que esse 5:1 aqui é a escala que a gente chama de linear. Se ele falou de área, tu vai ter que elevar essa escala. Então, 5 ao quadrado não é diário, então eu vou ter que elevar ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1. Então, essa aqui seria a escala da área. Aí, como é que tu faria? Tu ia calcular a área disso daqui. Como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Tu pegar 5,4 vezes 8,6 e achar o resultado. E aí ia jogar aqui. Ia botar o resultado aqui e achar o x. Beleza? Só que eu acho que desse jeito talvez fosse um pouco mais de trabalho. Estou apresentando as duas formas para vocês. Outro jeito de fazer é tu fazer individualmente, certo? O outro ia dar umas contas um pouco mais chatas, porque ia ter que multiplicar isso, enfim. O outro jeito de fazer é tu fazer separadamente. Fazer com a escala linear mesmo, caso tu tenha dificuldade. A escala não é de 5:1, beleza. Qual é o valor desse lado aqui? 8,6. Então, 8,6 é isso aqui hoje, beleza? No novo, isso aqui é no novo, isso aqui no antigo, certo? E aí eu vou descobrir qual vai ser o valor desse lado no novo. 8,6 vezes 5 dá 43. Ah, como é que tu faz rápido? Multiplicar por 5 é a mesma coisa que dividir por 2 e aumentar uma casa. Divide por 2 dá 4,3. Aumenta uma casa, 43. E esse lado aqui, mesma coisa, né? 5:1. Aqui vai estar o 5,4 vezes x. X é igual. Divide por 2, aumenta um caso, dá 27. Então, a tua nova área vai ser 43. Nossa, tá horrível, porque o tablet aqui está meio inclinado. 43 vezes 27. Beleza? Aí tu faz essa conta e vê que dá 1.161. Letra A. São dois jeitos de responder a mesma questão. Posso fazer com a escala linear? Posso. Posso fazer com a escala diária de uma vez? Pode. Agora lembrar, se tu fosse calcular essa área aqui 8,6 vezes 5,4, tu não vai botar na escala de 5:1, não. Porque tu vai errar. Tu vai ter que botar na escala de 25:1, que é uma escala diária. Então tem que elevar a escala linear ao quadrado. E se fosse volumétrica? Se fosse, sei lá, isso aqui, ó. Fosse um cubo e ele desse a escala de 5:1. Ele queria saber qual o novo volume. Aí tu ia ter que elevar a escala ao cubo, né? Ia ficar 125:1. Oh, 225:1. Perdão. Que é 5 ao quadrado é 25. Vezes 5, 225. Oh, 125. Perdão, tô ficando maluco aqui. Certo? Então, 5 ao cubo, 125 seria a nova escala volumétrica. 158. Questão 158. Ele está falando que para conter o surto, foram realizadas medidas de ação, né, de combate à infestação. Ele pergunta em quantos meses. Pô, isso aqui é só leitura de gráfico. Ele pergunta em quantos meses a redução do número de indivíduos ocasionou a saída da zona crítica. Cadê a zona crítica? Tá aqui. No mês de fevereiro, o que é que aconteceu? Ele entrou na zona crítica. No mês de março, o que é que ele aconteceu? Ele se manteve na zona crítica. No mês de abril, se manteve. No mês de maio, pô, caiu, ó. Aqui ele saiu. No mês de junho, ele entrou na zona crítica. No mês de julho, caiu, né? Então caiu da zona crítica também. Caiu em maio e caiu em julho. Em agosto, ele manteve-se abaixo da zona crítica. Ah, não, ele subiu. Ele entrou na zona crítica, ó, tá bem aqui. E aí, em setembro, ele caiu, então entra na gente também. Então ele desceu. E aí depois, em outubro, novembro, dezembro, ele se manteve abaixo da zona crítica. Então, quantas vezes ele caiu da zona crítica? Em maio, ele estava lá em cima e desceu. Em julho, ele estava lá em cima e desceu. E em setembro, ele estava lá em cima e desceu. 3 vezes. Pronto. Qual é
O detalhe para tu não errar esse tipo de questão é ler com atenção o comando. Ele quer saber quantas vezes ocasionou a saída da zona crítica. Ele não quer saber quantas vezes a população, o surto, né? Os indivíduos estavam abaixo da zona crítica. Aí seria outra resposta. Mas ele quer saber a saída. Ele estava na zona crítica e saiu. Quantas vezes? Três. Vamos lá. 159. Pô, questão enorme. Enorme. Com muito dado, com muito texto. Vou responder agora? Não. Pula. Então, a segunda questão que a gente pula. Vamos lá. 160. Ele está falando que usa arcão composto para revestir, né? Questão de planificação. E ele está falando que ele vai ter um prisma triangular e toda a base inferior, certo? A base inferior e a parte inferior das faces laterais serão revestidas. Então, assim, ó, esse aqui era antes. Depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai pintar a base, e muito importante isso, porque ele falou na questão, e vai pintar essa parte aqui, ó, que ele já está pintado. Que aqui não dá para ver, mas como se eu visse lá do fundo, o fundo estaria pintado. O que é que eu vou marcar aqui? Vamos lá. Eu não sei que o fundo está pintado. Por que que eu vou marcar a letra E? Não está o fundo pintado. Esse aqui é o fundo, né? Não está pintado. Esquece. Ele tem os dois fundos pintados? Não, né? Então a letra D também esquece. Aí eu ficaria entre letra C, B e A. Na letra B, presta atenção. Quando eu for planificar isso daqui, tá vendo que essa base aqui tá junto com essa parte que vai ser pintada da lateral? Então por que que seria a letra B se ela está sendo oposta? Na hora que eu fechar isso daqui, ó, fechar aqui, quem vai ficar em contato com essa parte pintada aqui das áreas da parte lateral vai ser essa base que não está pintada. Então não é ela também não. E na letra C, o que é que tem de errado aqui? É porque ele não continuou, né? Ele falou que todas as áreas laterais vão estar pintadas. Ficou faltando ele pintar esse daqui. Então a resposta é letra A. Beleza? Questão também que a gente não podia errar. Sei que às vezes é difícil, mas a gente não podia errar. 161, vamos lá. Durante a pandemia, ele está dando a porcentagem do índice de adesão em isolamento social. E ele está pedindo o quê? O percentual que representa a média. Pô, estatística, né? Aí é tranquilo. Como é que calcula a média? Soma tudo e divide pela quantidade. Simples. Qual vai ser o maior trabalho aqui? Somar esses números. Vamos fazer de um jeito rápido? Jeito rápido. Tu olha para ver se não tem nada que vai se complementar aqui, ó. Por exemplo, 52 com 48. Soma os dois, dá 100. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. 54 com 56. Dá 110, né? Já foi. Pronto, agora vai ter que ser o resto. 51 com 50, né? 101. Mais 54 com 58, vai dar 112. Se fosse para responder de um jeito um pouco mais rápido, é assim. E aí vamos lá. São mais centenas. 100, 100, 100, 100. Então esse aqui vai dar 400. Aí 10. Aqui é 1, né? 10 com 11, com 12, 23. 423. Pronto, somei rápido tudo. Dividido por quanto? Pô, quantos dados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode errar essa parte também. 423 dividido por 8, isso aqui vai dar 52, alguma coisa. 52,9. Letra B. Nem precisei terminar, porque eu sabia que dava 52. Aí tu faz na hora com calma. Essa é a conta. Então, questão simples também. Não posso errar questão de média, não desse jeito aqui. Questão tranquila. Vamos lá. 162. Parece um pouco mais complicado, mas acho que dá pra fazer, não é tão grande, né? Ele fez um prédio e aí ele queria uma declividade de 20%. Só que teve um problema, né? Percebeu-se a inconsistência na medida do comprimento, porque foi considerada declividade igual a 20 graus. Pô, então ele confundiu. Aqui ele botou 20 graus, mas na verdade ele queria que fosse de 20%. Pô, Felipe, o que é isso, declividade de 20%? Cara, quando a gente fala declividade de 20%, significa o quê? Se eu pegar a tangente desse ângulo aqui, tem que ser igual a 20%. 20%, pô, eu nunca vi tangente em porcentagem. Cara, que nem a gente fala nas nossas aulas, 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. Pronto, ele está falando que a tangente tinha que ser 20 sobre 100, ou a mesma coisa de 2 sobre 10. Só que ele calculou como se fosse 20 graus. Então vamos lá. Era para ser 20%, né? Ele sabia que essa altura aqui é fixa. Ele errou nessa medida aqui. Então, a tangente, como é que é a tangente?
Não era ser 2 sobre 10, 20%? É cateto oposto, que é 3 sobre cateto adjacente, que eu vou descobrir esse x. Quanto deveria ser de verdade esse x? Aí na hora que eu faço a conta, 2x igual a 30, x igual a 15. Aí tu vai lá e marca 15, né? Pô, não tem, Felipe. Calma, pô, é porque tu errou o quê? Esqueceu de ler o comando da questão. O comprimento indicado no cartaz deveria sofrer um aumento. Então, cuidado. Porque ele podia ter sido maldoso. Ele podia ter botado bem aqui na letra E, na letra D, por exemplo, 15. Aí tu viu, era pra ser 15. 15. Pô, errado. Por quê? Porque ele quer saber o aumento que tem que ter. Não é 8,2 o que está hoje? Para chegar na 15, precisa de quanto? Aí tu soma. Na verdade, tu vai subtrair, né? 15 menos 8,2. Fica 10. Aqui fica 4, 8, 6. Fechou? Pronto. Tranquilo. Cuidado aí, porque às vezes tem uns elaboradores que botam umas questões um pouco maldosas. Vamos subir aqui. Questão grande também, cara. Vamos ver o comando aqui, o que é que ela está falando. A equipe administrativa da empresa escolherá a proposta cujo período englobe. Eu já sei que é de função quadrática, tá? Porque eu vi a função lá em cima. É, escolherá a proposta cujo período englobe o mês em que, segundo o modelo obtido, o custo estimado para a manutenção individual dos caminhões é o menor possível. Pô, então vamos lá. Nem preciso ler a questão toda. Já sei aqui que ele deu essa fórmula quadrática. O A aqui é positivo ou negativo? Positivo. Como é que vai ser o gráfico dessa função aqui? Vai ser assim, né, cara? Se o A tá positivo, vai ser um roxinho feliz. Não é muito desse jeito, não. Aqui, a posição do tablet tá ruim. Vai ficar desse jeito. Tá vendo que ela tem um valor mínimo? Se eu botasse no gráfico, y e x. Ia ser mais ou menos assim, né? Tá vendo que ela tem um valor mínimo? Pronto. Que é o custo. Essa função aqui é do custo. E ele quer que o custo seja mínimo. Só que essa função é dada em tempo. Então, esse daqui é o tempo. E ele quer marcar qual é o mês que vai dar esse custo mínimo. Então, ele quer saber qual é esse x aqui. E qual é esse x que a gente chama? X do verso, né, pessoal? Aí tu vai me dizer a fórmula. Vai, antes de eu escrever. Já foi, escrevi. Menos b sobre 2a. Felipe, e se ele quisesse saber qual é o valor do custo mínimo que ele tem para isso? Aí tu ia calcular o quê? O y do verso, né? Tu ia achar esse cara aqui. Menos delta sobre 4a. Beleza? Mas ele não quer isso. Esquece. Ele quer menos b sobre 2a. Pronto, é uma questão grande que, se tu batesse o olho e lesse o comando, tu ia ver que não era tão complicado assim. Então dá para responder. Menos b sobre 2a. Quem que é o b? Menos 2. Cuidado com isso. Então o b é menos 2. Vou responder aqui. Menos 2. Dividido por 2 vezes. Quem é o a? 1 sobre 10, né? Pronto. Vamos lá. Menos 2 sobre. Então ficou assim, ó. Menos 2 sobre 2 sobre 10. Não ficou? E aí, divisão de fração. Menos 2, Felipe. Por quê? Porque a fórmula tem um menos, e o meu b é menos 2. Então vai ficar menos com menos mais, aí vai ficar 2 vezes o inverso da segunda, né? Não é assim que a gente divide fração? Cancela, cancela. Dá 10. Qual o meu mês 10? Outubro. Em qual proposta ele está? Na 5. Então eu vou lá e marco a letra E. Beleza, pessoal? É assim, então, revisado aí y do vértice e x do vértice. Mais uma questão aqui de projeção. Essa questão aqui tinha visto antes. Então, essa questão, ele quer saber qual é a projeção do movimento do planeta, né? Deixa eu ver. Do foguete. Em relação ao plano alfa, que seria paralelo à linha do Equador. Então, é porque aqui não vai dar para riscar, não sei se vai dar para conseguir riscar aqui em cima. Eu tenho um plano alfa que é mais ou menos assim, ó. E aí eu tenho que fazer a projeção da trajetória do foguete nesse plano. E aí, como é que vai ser? Estou fazendo assim, né? Só que a trajetória ortogonal, eu vou ver como, se eu estivesse vendo assim, ó. Se eu projetar tudo isso daqui, vai ficar o quê? Só uma linha reta, né? Letra A, B. Beleza? Porque é como se eu estivesse vendo da mesa, aqui, um foguete fazendo assim, ó. Só que
projeção ortogonal é tu pegar todo esse caminho e jogar uma reta lá para cima e tu vai formando os pontos. E se tu visse esses pontos, ia ser simplesmente uma reta. Tá aqui o caminho, tá aqui o plano. Beleza? Tu entende que, ó, que projeção é tu pegar um ponto, ó, cheguei no plano, cheguei no plano, cheguei no plano, cheguei no plano. No final, esse aqui ia ser uma linha reta. Beleza? Que segue uma trajetória reta embaixo do plano. Então vai continuar sendo uma trajetória reta lá em cima quando eu planificar. 165 e última questão. Eita, cara. Vamos lá, pessoal. Olha o tamanho dessa questão. Aí eu vou deixar vocês falarem. Essa aqui eu vou pular ou vou responder? Pula, né, pô? Pula. Então, assim. Então a gente viu 15 questões. Tá com quanto tempo? Meia hora. Meia hora e aí eu dei os avisos no início e tudo mais. E a gente pulou 3 questões. Pô, tá de boa. Então, se eu juntar com o passado, eu vi 30 questões, respondi 25, porque eu acho que eu pulei 2 na passada. Respondi 25 questões em uma hora. Tranquilo? Isso é ótimo, porque se eu continuar nesse ritmo, eu vou continuar vendo as próximas 15 questões e termino de ver a prova toda em uma hora e meia e tenho deixado, sei lá, 6 questões, 7 questões, 8 questões para rever no final. E não são questões necessariamente difíceis, só são questões que eu pulei. Beleza? Essa 166 eu até podia responder aqui, mas vou deixar para a parte 3, porque aí a gente termina, né? Faz outras 15 questões e termina as questões que a gente pulou. Beleza? Se eu tiver pulado alguma questão que tu ficou na dúvida, é porque ela vai vir depois. Mas deixa a gente saber aqui nos comentários, pô, Felipe, na parte 3 já começa por essas questões aqui, ou no final da parte 3 sei lá. Não esquece de fazer no final da parte 3 essa questão que tu pulou, beleza? Porque assim, a ideia é mostrar para vocês como é que a gente responderia, para você também ter a noção de o que é que ele pula, o que é que ele não pula, como identificar as questões que pula, porque isso faz parte também da estratégia de prova, né? A gente fala muito isso lá no nosso curso. E responder, eu não preciso só saber responder. Porque se só responder a questão, tu pode demorar 3 dias, mas vai responder. Tem que responder no tempo. Tem que ter estratégia para isso. E é isso. Vou deixar essas últimas 15 questões até a 180 para a parte 3. Comenta aí se vocês vão querer a parte 3. Demorou um pouquinho aí o pessoal comentar, mas tá entregue a parte 2. Deixem um like pra gente saber que vocês gostaram também. E deixa, pô, eu queria saber exatamente essa questão, fiquei em dúvida nessa questão ou na outra. E tem um jeito até mais rápido de vocês fazerem isso, que é entrar no grupo da gente. A gente tem um grupo exclusivo, vou tentar deixar ou nos comentários, na descrição do grupo. Se eu não conseguir botar, é porque o YouTube restringiu, e aí vocês podem acessar o nosso Instagram, RD Monitoria, e com certeza lá na bio vai ter o link do nosso grupo exclusivo. Pô, tem mais de 100 pessoas lá já, e é lá onde a gente manda o link das aulas abertas, que a gente está fazendo. A gente já fez 4 aulas abertas. E nesse domingo, dia 5, amanhã, não sei se já passou quando tu viu esse vídeo, mas vai ter outra aula aberta. Vai ser a quinta aula aberta no dia 5 de maio. E inclusive vai ter a participação especial dos colegas da gente que vai falar também sobre natureza. Então, toda semana a gente está jogando uma lista lá de 10 questões. Vocês fazem a lista, preenchem o gabarito e no domingo, no dia da aula, a gente responde junto com vocês, tira as dúvidas. E tem um grupo também. Então, no grupo é para vocês receberem os materiais, serem avisados das aulas gratuitas para vocês. Vai ser a quinta aula gratuita que a gente faz, fora os vídeos que a gente grava aqui no YouTube. E lá vocês podem botar também as dúvidas de vocês. Pô, não entendi essa questão aqui, alguém ajuda? E a gente ajuda lá. Tranquilo, pessoal? Então, comentem aí se vocês vão querer a parte 3, se ficou de boa a parte 2, tirou as dúvidas de vocês, ajudou em alguma parte. Pô, não sabia que dava para fazer mais rápido aquela questão lá da tabela. Gostei disso, ganhou tempo. E por aí vai. Ah, gostei do jeito que respondeu a 154. Podem comentar aí, fica à vontade, se tiver feito de outro jeito. Gostei dessa parte aí da ampliação. Pô, quem viu essa da ampliação? Quem viu na aula aberta, fez rápido dessa ampliação. E essa aula aberta que a gente fez foi antes do SAIS. Então, a gente fez a aula aberta falando da escala de 5 para 1, de 10 para 1, invertido, né? Geralmente é de 1 para 100. E estava na aula aberta. E depois caiu no SAIS. Então, também tem a gravação das aulas abertas. No grupo tem as listas, o link com o drive com as listas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E bom dia aí para vocês, boa noite. Não sei qual horário vocês estão vendo o vídeo. Entrem no grupo, sigam a gente no Instagram, participem das aulas, comentem aqui. Valeu, pessoal.